Esses povos indígenas foram conquistados pelos europeus. Então, nós temos uma conquista da América. Quando que ela ocorreu? Durante os séculos XV e XVI. Durante esses dois principais séculos, houve a dominação europeia aqui na América e também no Brasil. Qual que é o contexto dessa conquista? Primeiramente, lucro, dinheiro. Tinha-se uma mentalidade mercantilista, sinônimo de capitalismo comercial. Então, esses europeus, esses portugueses que chegaram aqui, queriam lucrar a todo custo, queriam explorar, queriam riquezas, principalmente metais preciosos, porque metalismo é uma das principais características do mercantilismo. Além dessa mentalidade econômica lucrativa, os europeus estavam dentro de um contexto de renascer, de fazer voltar características do período da antiguidade clássica. Estamos voltando à Europa a ter um raciocínio. A razão começa a ser, novamente, porque é renascimento, uma das principais mentalidades motivadoras dessa conquista. Então, os europeus, lembra? Etnocêntrico, eurocêntrico, querem dominar porque eles são, no conceito deles, melhores que aquilo que eles encontraram aqui na América. Somando a tudo isso, nós temos também o contexto da conquista dos oceanos, uma expansão ultramarina, a expansão marítima, que se iniciou por Portugal, depois Espanha, França, Holanda. A expansão marítima trouxe, esses europeus aqui para o nosso continente. E aí, quando eles chegam aqui, a imensa maioria desses europeus querem também levar a sua religião aqui para a América. Então, eles trazem para cá essa religiosidade. Porque a gente estava num contexto na Europa em que a Igreja Católica estava se sentindo abalada pela reforma protestante. Enquanto isso, a Igreja fazia contra-reforma católica. Esses dois movimentos fazem parte de uma reforma religiosa. Essa é bem mais típica do século XVI. Então, a lucratividade, a razão, o conceito de expansão constante dos europeus, mais a questão religiosa, estão ligadas à dominação do continente americano e principalmente do Brasil. Quando esses povos chegam aqui, quais foram as consequências para a América? Primeiro, já de cara, doenças que foram trazidas por esses europeus, a imensa maioria não era nem intencionalmente trazida, era uma questão de 2 espirros e um indígena que morria com gripe. Algumas viroses, sarampo, doenças que no continente europeu já se conheciam há um certo tempo, mas que não havia anticorpos nas civilizações e nos grupos indígenas aqui da América. Então, um simples contato, não muito próximo, já provocava mortandades aqui na América imensamente. Tá? Além das doenças, guerras tanto do ataque português aos índios, como também guerras incentivadas pelos europeus, que mexiam com o grupo indígena para tocar o outro e o outro para atacar o primeiro. Então, guerras de todos os sentidos, entre os indígenas e entre os indígenas e os europeus. E aí, é claro, que as armas europeias tinham um potencial de morte muito maior e houve um massacre indígena. Mas massacres de tribos inteiras desaparecerem em questão de dias. Então, os indígenas foram mortalmente assassinados pelos europeus que viviam aqui na América, né? Bom, além de tudo isso, das doenças, das guerras, dos massacres, a cultura europeia vai ser imposta aqui na América. Não só a religião, que é a católica daquela época, mas uma imposição da língua, tanto que a gente se comunica em língua portuguesa e não das línguas faladas aqui pelos nossos indígenas, as vestimentas, os hábitos alimentícios, um monte de característica europeia foi imposta às culturas indígenas aqui. Bel, então todo mundo virou igual à cultura europeia? Claro que não, todo mundo é muita gente. Há resistência, há grupos indígenas que aqui, na década de 1940, ainda estavam praticamente intocados. Então isso, gente, é um geral. Nunca é todo mundo. Uma frase ruim, né? Mas é que isso é um geral. Muitos morreram, muitos sofreram, muitos tiveram que se converter. Mas há resistência, há grupos que não foram e não passaram por isso, como, por exemplo, em 1940, tinha grupos indígenas da região do Xingu, a região do grupo Xinguana, que ainda estavam fechados, mais isolados, praticamente com pouquíssimo contato
brasileiro com esses grupos indígenas, tá? Bom, para terminar, muitos indígenas no Brasil e na América como um todo foram escravizados. Obama tinha um negócio lá de que índio tinha alma, não podia ser escravizado? Tinha. Mas daí, né? Mesmo assim, houve escravidão, tá? Oficialmente, a igreja não permitia e Portugal tentava obedecer. Mas, gente, passou de grandes centros, como a capital do Brasil, Salvador, uma outra cidade, como Olinda, ninguém via nada. Então, houve uma ampla escravidão indígena fora dos olhos da lei portuguesa, fora dos olhos da lei religiosa, e ainda assim, além dessa escravidão, vamos chamar de ilícita, há um jeito de escravizar um índio de forma lícita, legal. Chamava-se guerra justa, que eu coloquei entre aspas, porque não é nem guerra e nem muito menos justa. O que é isso, Bel? Guerra justa é um conceito que a gente usa porque os portugueses acreditavam que o índio tinha que ser salvo, catequizado, convertido. Porém, se esse índio fosse rebelde, antropofágico, se esse índio fosse violento para com os brancos europeus, portugueses, ele poderia, então, não ter salvação, ele podia ser escravizado. Então, guerra justa era um conceito criado pelos portugueses para justificar a escravidão que eles faziam a muitos grupos indígenas aqui no Brasil e na América como um todo. Então, pode escravizar o índio? Não, mas escravizava a si mesmo assim. E assim se fez a história do Brasil, né? Uma história marcada por um processo de dominação violento, que há resistência, né? Houve resistências, mas que mesmo assim marcou uma história na qual hoje a gente tem muito mais aspectos europeus do que dessa tradição indígena dos primeiros povos que habitaram o Brasil. Beijo, tchau.